Olha, eu sei que tinham me recomendado para assistir um outro Sentai, um outro Super Sentai. Porém, esse daqui foi lançamento e me pediram para assistir o primeiro episódio e trazer esse vídeo aqui no canal. Mas, eu sou a Juliara, esse aqui é o Zona C e hoje eu venho falar sobre o primeiro episódio de Bokwaje Sentai Bumbundia. Bom, esse aqui é um lançamento aí, é um novo Super Sentai. Eu assisti o primeiro episódio aí na semana do lançamento, então a gente vai ter a minha experiência assistindo o primeiro episódio no lançamento, sem muitas informações a respeito da obra e coisas do tipo. Se você já assistiu algum outro vídeo de Tokusatsu aqui no canal, sabe que a minha relação com o Super Sentai não é lá tão boa. E talvez a minha relação não tenha melhorado depois do primeiro episódio de Bumbundia. O primeiro episódio de Bumbundia saiu no dia 3 de março de 2024. Ele conta aí com a duração média de 23 minutos, que é a duração padrão dos episódios de Super Sentai, não é mesmo? E logo no primeiro episódio a gente tem o Rando indo buscar uma moça que está prestes a casar, prestes a dizer um sim no casamento dela. Ele vai lá buscar ela, meio que roubar ela da cerimônia, porque ela seria a encomenda que ele deveria entregar. Até aí, tudo bem, tudo tranquilo. Foi até um início interessante para um Super Sentai, pelo menos das coisas que eu assisto, assim. Eu achei um início promissor até, traz uma coisa assim, já traz uma ação. E nesse momento que ele está indo levar sua encomenda, aparecem aí os primeiros monstros da parada. Os monstrengos nesse nosso Super Sentai são os Hashira. Aqui eu achei muito interessante o visual deles, tanto que um deles parecia um gatinho. E como você já deve saber, nós temos a temática de carros aqui. Então nós temos ali um outro monstrengo que parece ser ali um veículo para esses nossos Hashirans. E eu achei muito interessante o visual. Eu confesso que o visual para mim foi super apelativo. E logo nesse momento, o Rando fala que é a primeira vez que aqueles seres estão na Terra. Eu quero frisar isso daqui porque vou explorar mais na frente. Logo, esses Hashirians, né, que eles começam a atacar, começa a perseguição e tudo mais. E nós temos o primeiro combate ali, né, em que o Rando se transforma, que eu particularmente gostei um tanto do suit dele, o suit em si, porém, o capacete é extremamente esquisito. Nós temos ali a roda bem no meio da cara dele. Eu achei isso bem esquisito, talvez poderia ter sido explorado de uma maneira diferente. E também as rodinhas que tem ali nas costas dele eu achei um tanto esquisito. Vale lembrar também que ao longo desse tempo que ele está levando sua encomenda, que no caso é a Miras, eles estão conversando ali, eles têm uma certa conversa de que, parece-me que você não gosta que outras pessoas estejam no controle da situação, não gosta que outras pessoas estejam dirigindo. Houve uma conversa ali com uma conotação bem em relação a dirigir mesmo, de conduzir carro e coisas do tipo. A gente teve esse tipo de conversa. Então, na hora que está tendo ali todo esse embate do Rando com os monstrengos ali, ela resolve que ela quer tomar as rédeas da situação, ela quer tomar o volante e dirigir sua própria história. E aí ela vira e fala que ela também quer ser uma Ranger, né? No caso aqui, ela também quer se tornar ali uma pessoa que combate. E já começou a primeira estranheza pra mim, porque o Rando disse que foi a primeira vez que aqueles seres apareceram na Terra. E aí, ela vê o cara combatendo e ela acha uma parada super da hora, não faz a menor ideia do que seja aquela bodega, e ela fala que quer se transformar também. E aí o Rando simplesmente, beleza, toma aí, e dá um morfador pra ela. Eu fiquei meio, ok, é tão fácil assim você se transformar em um Ranger, sabe? Tipo, é uma parada tão simples assim, você ganhar um morfador, é só você ir lá e pedir que vão te dar, sabe? Foi uma parada meio esquisita pra mim. Enfim, vem isso daí, ela se transforma, a gente tem, obviamente, a batalha, e aí a gente tem aquela fórmula padrão do Sentai, que
E óbvio que, assim, no primeiro episódio vai ter que ter isso, porque precisa das características do Super Sentai pra poder mostrar que aquilo ali é o Super Sentai. Então nós temos o embate com os extremos, aí eles morrem, ficam grandões, vem o Megazord lá, enfim. É aquele padrão de Super Sentai, né? Enfim, finalizou o episódio e nós temos aí o Ranger vermelho, que é o Rando, o Ranger azul, que aparece, só que ele é meio assim... Eu vou explorar um pouco mais a respeito dele, que é o Ishiro Meita, e a Ranger rosa, né? Que é a Mira Shifto. E aí nós temos de início esses 3 Rangers aqui combatendo os monstremos, que são os Hashirian, né? Então assim, essa é a estrutura do primeiro episódio. Nós começamos ali com essa estrutura de tipo, ele foi pegar... Eu vou confessar que eu achei interessante esse negócio de ele ser tipo um entregador, sabe? De ele pegar as encomendas pras pessoas. Eu achei isso interessante pro Randa. Achei um conceito legal. E, enfim, toda a conversa que ele teve com a Mira ali, eu achei interessante também. Só que o meu ponto aqui, que me incomodou, foi justamente essa facilidade, que é a primeira vez que eu vejo uma coisa ser tão fácil assim dentro de Tokusatsu, sabe? Tipo, me dá aí que eu quero me transformar. Toma. Tipo, existe algum plano por trás disso? Talvez nos próximos episódios mostre? Eu acredito que não, porque não é tipo como se fosse... Eu não lembro se foi o Game que estavam distribuindo os negocinhos pra galera se transformar, mas aquilo ali tinha uma parada por trás, porque era meio que um plano maligno, vamos dizer assim. Então, estava se distribuindo para fazer um estudo. Então, assim, ali em Kamen Rider, se não me engano, era o Kamen Rider Game mesmo, que estavam distribuindo os lockers pra galera. Os lockers é do Kamen Rider Game? É, do Kamen Rider Game. Eu já assisti alguns, daqui a pouco eu tô confundindo tudo. Então ali tinha um plano maligno por trás. Aqui não, ela simplesmente ask and you shall receive, sabe? Tipo, pede e receberás. Ela pediu e ela recebeu. Então eu achei uma coisa um tanto muito rápida de acontecer aqui. Eu fiquei impactada com o negócio. E aí a gente tem o Ranger Azul, né? Que é o Ishiro Meita. E assim, eu achei interessante que eu fiquei brincando no dia que a gente assistia em live com o pessoal. Eu fiquei brincando na live que ele estava me representando naquele momento. Porque ele não aceitou que o Rando entregasse um mofador pra guria, tá ligado? Pra Mira. Então, eu senti que ele é uma pessoa que traz opa, peraí, não é bem assim, não é fácil desse jeito. Você não me perguntou se podia, você não me perguntou a minha opinião a respeito disso. Eu sou seu parceiro, vamos dizer assim. Então, eu senti que ele não seria o tipo de pessoa que deixaria essa situação acontecer, mas o Rando, por ser aparentemente impulsivo, ele faz a parada acontecer. Pra mim, me causou uma estranheza muito grande e não teve maiores explicações ali em cima do roteiro. Como eu falei, a gente tem essa estrutura de Super Sentai, que a gente tem a batalha com um monstro pequeno, esse monstro é derrotado, ele cresce, batalha contra um monstro grande, ele é derrotado. E, mais uma vez eu digo, quando a gente tem essa estrutura, tiram um pouco do tempo de tela em relação à história da coisa. Aqui a gente teve uma história extremamente resumida para um primeiro episódio que não entregou talvez tanto a proposta do Super Sentai. Pelo menos eu não vi uma proposta ali. Diferente um tanto de Loop Ranger vs Patranger, que a gente tem um vídeo aqui no canal, ali no primeiro episódio me mostra um pouco mais a respeito da história, do que aconteceu, do que aconteceu por trás daquilo tudo, porque a gente tem uma história central. Aqui não me mostra absolutamente nada. A gente acaba o episódio com a Mira encontrando com um cara que tinha encomendado ela e falando, eu não vou com você. E tipo, não tem muita explicação ao longo do episódio quem são aquelas pessoas. E outra, mostra o Boom Boom-der. Eu tive a impressão ali de que o Boom Boom-der de início era tipo o Alpha, sabe? O Alpha lá de tempos atrás, eu adorava o Alpha. Ele era incrível. Ai. Então eu gostava muito. E só que aí depois ele se mostrou ser mais do que isso, porque ele traz ali, ele põe na ação o Megazord. Uma outra coisa que eu achei muito interessante a respeito do Boom Boom-der, no caso da série, desse episódio, foi que a batalha
batalha, ela acontece em uma outra dimensão. Eu achei isso muito interessante, tá? Não vou negar. Isso me intrigou. E eu achei interessante porque meio que separa um pouco a civilização, a galera ali da cidade e tira o risco dessas pessoas. É como se eles tivessem... É como se houvesse uma preparação maior para quando esses monstrengos aparecem, eles conseguirem lidar com eles, no caso. Então, isso eu achei também muito interessante. Mas também é outra coisa, tipo, possivelmente isso aí vai demorar um pouco para explicar melhor. Existem certas coisas que eu entendo que elas não vão ser explicadas no primeiro episódio. Isso eu entendo, porque o primeiro episódio não tem como explicar tanta coisa. Porém, certos contextos precisam ser dados em um primeiro episódio. Então, assim, possivelmente eu vou assistir pelo menos o segundo episódio de Bunbundia, tá? Não é uma coisa que eu, vou assistir só o primeiro episódio e vou largar o resto. Não, eu vou assistir o segundo episódio pra saber também como que tá rolando aí a série. Mas a minha primeira impressão não foi 100% positiva, justamente por conta desse esquema de Super Sentai, que não é uma coisa que talvez me agrade tanto. Óbvio que existem pessoas que gostam de estilos diferentes e tudo mais. Muita gente gosta dessa fórmula de Super Sentai. Teve gente na live que gosta de Super Sentai que falou que não gostou desse primeiro episódio. Então, assim, eu acho que é uma coisa aí muito relativa do jeito que foi apresentado a história aqui nesse primeiro momento. Então, vou assistir um segundo episódio, sim, para poder entender um pouco mais a respeito da história, mas eu tenho que confessar que, de um primeiro momento, num primeiro episódio, ele não me agradou tanto assim, justamente por conta dessa falta de contexto com certas coisas ali e por ter sido muito fácil de termos a Ranger rosa, assim, tipo, do nada, sabe? E, tipo, em que contexto? Ali já existiam Rangers? Já existiam esse tipo de coisa? Pra ela saber tanto a respeito? E, enfim, existem algumas perguntas aí que eu espero que sejam respondidas nos próximos episódios. E se não forem respondidas, eu acho que vai ser uma coisa um tanto esquisita, sabe? Eu fui dar uma olhadinha no cast de Bunbundia e aparentemente eles não fizeram um outro Sentai, exceto o Boom Orange, que é o que vai ser o Ranger laranja, né? Ele é o Soma Satoru e ele já apareceu no Dom Brothers, no episódio 8 de Dom Brothers, tá? Eu ainda tô pra assistir Dom Brothers, ele tá aí na minha lista pra poder assistir, então possivelmente eu verei o Soma Satoru no Dom Brothers. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Me deixa aqui nos comentários quais foram as suas impressões acerca aí desse primeiro episódio de Bunbundia, se você gostou, se você não gostou, se você teve essa impressão que eu tive também. Vamos conversar aqui e eu vou querer saber a sua opinião. E não esquece também de deixar seu like para ajudar o meu trabalho aqui no YouTube e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!